Questão 46 do Exame de Suficiência de 2017.2. Ao realizar uma auditoria das demonstrações contábeis em uma instituição financeira, o auditor verificou a existência de fraude contra o sistema financeiro nacional, praticada por empregados com funções significativas no controle interno. Considerando-se o que estabelece na NBCTA 240, a responsabilidade do auditor em relação à fraude, o contexto da auditoria das demonstrações contábeis assinale a opção correta em relação à comunicação que o auditor deve fazer ao identificar a fraude. Então, uma questão clássica de auditoria aí também, pessoal. Vamos analisar as opções aí. Alternativa A. O auditor deve comunicar a descoberta da fraude aos responsáveis pela governança apenas, os quais deverão tomar todas as medidas cabíveis para a responsabilização dos fraudadores, nos âmbitos administrativo, civil e penal, ficando o auditor, a partir da comunicação, isento de qualquer possibilidade de responsabilização legal. Eu vou comentar no final apenas sobre cada uma dessas opções, tá, pessoal? Alternativa B. O auditor deve comunicar a descoberta da fraude somente aos fraudadores e aos gestores da empresa, uma vez que essa atitude preserva o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente a todos os cidadãos. C. O auditor deve comunicar a fraude ao Conselho Federal de Contabilidade e discutir com esse órgão a natureza, a época e extensão dos procedimentos de auditoria necessários para concluir a auditoria. Ou D. O auditor deve comunicar as fraudes às agências regulatórias e de controle, pois, embora o dever profissional do auditor seja de manter a confidencialidade da informação do cliente, as responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever da confidencialidade, em situações que possam resultar em danos à sociedade. Analisando opção por opção aí, pessoal, letra por letra, em todas as alternativas aí, a gente pode ver que a alternativa A está incorreta, pessoal. Por quê? Porque ao detectar uma fraude, pessoal, a NBCTA 240, ela fala que o auditor ele tem que responsabilizar, ele tem que informar aí as agências regulatórias, tá certo? Então não adianta simplesmente informar lá os responsáveis pela governança, tá ok? Isso não vai ser correto se ele fizer, ele não vai agir da forma correta, né? E, portanto, essa alternativa fica incorreta por essa questão. A B, ele está falando que deve comunicar a descoberta da fraude somente aos fraudadores. Pois é, aí não faz sentido nenhum, né? Se o auditor comunicar aos fraudadores, é claro que esses fraudadores eles não vão assumir essa culpa, eles não vão lá na polícia, por exemplo, e dizer que cometeram realmente esse crime. Eles vão tentar encobrir aí, então essa atitude do auditor também não seria mais correta aí. Perfeito? A alternativa C está falando que o auditor deve comunicar ao Conselho Federal de Contabilidade e discutir com esse órgão a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria necessários para concluir a auditoria. Aqui ele está especificamente preocupado em finalizar o trabalho de auditoria, pessoal. Mas e a fraude, né? E a responsabilização por quem cometeu esse crime? E os danos que foram causados, possivelmente causados aí à sociedade, como é que ficam? Então não é somente discutir aí o CRC, os procedimentos para finalizar aí os trabalhos de auditoria, né? A gente tem que procurar responsabilizar, sim, os responsáveis pela fraude que foi detectada, também, em contrapartida, também buscar aí junto ao CRC os procedimentos necessários para concluir a auditoria, se isso for cabível, né? Porque, de repente, não dá nem para continuar a auditoria, visto aí o tamanho que pode ser essa fraude, tá certo? Portanto, as três primeiras já ficaram incorretas, tá muito claro aí que a alternativa D é a alternativa correta, mas vamos analisar aqui então, pessoal. Dele está falando o seguinte, o auditor deve comunicar a fraude às agências regulatórias e de controle, pois embora o dever do profissional do auditor seja de manter a confidencialidade da informação do cliente, as responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em situações que possam resultar em danos à sociedade. Ou seja, pessoal, embora o auditor ele tenha aí, através do contrato de auditoria lá, uma cláusula que fala da confidencialidade das informações às quais ele está tendo acesso ali, se ele perceber que há ali indícios graves de fraude, por exemplo, que essa fraude pode resultar aí, ou resulta em danos à sociedade, essa cláusula do contrato de confidencialidade, ela pode ser quebrada, tá certo, pessoal? Então é ali quando o auditor já tem certeza que houve uma fraude, ok? Então, tendo essa certeza, o auditor deve fazer aí a comunicação às agências regulatórias, pode ser a CVM, por exemplo, e a CVM vai tomar aí as medidas cabíveis, dada aí a importância da fraude, tá ok? Então, o que a gente faz para pensar em relação aí à fraude e também aí a responsabilidade do auditor, né? Até onde vai a responsabilidade do auditor? Se ele perceber que aquela fraude que ele está detectando ali pode causar aí um dano à sociedade, então fica claro que ele tem que abrir essa informação aí para as agências regulatórias, tá certo? Se ele perceber que é uma fraude que apenas
controles internos lá e que não vai chegar a isso aí nenhum dano na sociedade, aí ele pode tomar outras medidas cabíveis, perfeito? Mas para nesse contexto aqui que foi montada essa questão, a alternativa correta é a alternativa D, tá certo? Até os próximos vídeos.